Petrobras e a confiança do consumidor são assuntos do mercado financeiro de hoje com Sami Dana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Mercado Financeiro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje um dia de leve queda na Bolsa de Valores de São Paulo, com alta nas ações da Petrobras, até porque tem uma reunião importante do Conselho de Administração. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Pois é, a Petrobras ontem caiu bastante, né? Tem aí um enrosco, por quê? Primeiro pela troca da presidência, segundo que os acionistas minoritários, ou seja, os que não são governo, ameaçam a processar a Petrobras por não estar seguindo os preços internacionais de gasolina. Então, em meio a essa alta dos combustíveis, né, e a saída, como eu falei, do José Mauro Coelho da presidência, o Conselho de Administração da Petrobras reúne daqui a pouquinho para discutir os rumos da estatal e temos informações com ele, Rodrigo Viga. Fala, Sami. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. E talvez se esse sobe e desce aí dos papéis da Petrobras na B3 na Bolsa, ele possa continuar esse movimento ao longo das próximas horas e dias. Eu explico por quê. Porque nos bastidores da Petrobras, a informação que circula no chamado rádio corredor, né, é que o Conselho de Administração vai passar por uma ampla reformulação. Para quem não conhece o rito da Petrobras, hoje ela tem 11 conselheiros, foram conselheiros eleitos ainda à época da aprovação do nome do Zé Mauro Coelho Ferreira, que permanece como presidente, deve continuar por mais 30 ou 45 dias, até que o nome do Caio Paz de Andrade seja referendado. Desses 11 nomes, 8 eram supostamente ligados aí a um voto múltiplo e, consequentemente, ao acionista majoritário. Quem é o acionista majoritário? A União. E ao que parece, segundo as fontes da Jovem Pan, há um movimento para trocar, se não todos os 8 nomes, né? O Caio Paz de Andrade é o 8º nome, para trocar os outros 7 nomes, ou pelo menos a maioria desses 7 nomes. E aí, a dupla Paulo Guedes e Adolfo Saxida, ministro da Economia e ministro de Minas e Energia, estariam procurando esses nomes para indicar ao Conselho de Administração. Muita gente achava que os nomes iam ser protocolarmente reeleitos, mas a história que eu soube não é essa. A lista de nomes que serão indicados para a formatação do novo Conselho será quase que plenamente alterada, será plenamente modificada. E esses nomes estão sendo buscados aí pelo ministro da Economia, pelo ministro de Minas e Energia, e essa lista precisa ser indicada à Petrobras, não se sabe ainda quando, para que a Assembleia Extraordinária, viu, Sami, possa ser convocada para a apreciação desses nomes. Só a partir disso, com a apreciação e aprovação desses nomes, é que se forma o Conselho de Administração, se vota o Conselho de Administração e, posteriormente, o Caio Paz de Andrade senta na cadeira de presidente da Petrobras. Ele, como eu disse, só deve se tornar CEO efetivamente da Petrobras daqui a uns 30, 45 dias, porque esse rito, esse trâmite é muito grande. Devemos ter novidades, muitas notícias envolvendo a Petrobras daqui para frente e todo mundo de olho na chamada política de preços. Há pessoas que entendem, especialistas, que esse movimento de uma troca quase que generalizada, que deve respingar também em algumas diretorias da Petrobras, seria uma tentativa de olhar com mais carinho para o impacto que os combustíveis está tendo no bolso dos consumidores. Agora, de dentro da Petrobras, o discurso é que a governança é forte, que existe uma blindagem e que dificilmente essa política será alterada, se não houver mudança estatutária ou muitas e muitas mudanças de nomes na alta cúpula da empresa, viu, Sami? Obrigado, Rodrigo. E tendo mais informações, por favor, nos chame. Luiz. Bom, Sami, hoje as ações da Petrobras subindo agora 0,9% num dia de leve baixa da Bovespa. Vamos ver o gráfico? Como é que está o comportamento da Bolsa de Valores de São Paulo, caindo 0,26% aos 110.295 pontos, Sami. O que a gente pode falar do Ibovespa hoje, sem grandes movimentos. A principal notícia do dia vem de fora, vem dos Estados Unidos, Luiz, porque às 3 horas da tarde, ou seja, assim que acabar o mercado financeiro, eles estão esperando acabar o mercado financeiro para o presidente do FONC, que é o Federal Reserve, soltar lá a minuta da ata e das sinalizações. Os Estados Unidos vai manter o que chamamos de um juros neutro, ou seja, uma taxa que deixa a economia fluir, ou vai ser mais agressivo no combate à inflação, fazendo que a economia retraia.
Então isso está mexendo nas bolsas no mundo inteiro, mas o Ibovespa aí, a gente pode dizer que não tem um sinal claro, e até às 5 da tarde, que é o horário que fecha, pode fechar no positivo, pode ter perda, ou seja, está bem indefinido ainda o cenário. Vamos conferir agora então as moedas. Como é que está o comportamento hoje do dólar, Sami? Vamos lá, a gente tem aqui no telão as moedas. O dólar sobe 0,60, negociado aos R$ 4,85. O euro praticamente estável, uma queda levíssima de 0,05 aos R$ 5,17. E o Bitcoin também leve queda. Para o Bitcoin, queda de 0,13 ou alto 0,13 não é nada, ele está caindo só 0,13% e nesse momento 29.623 dólares por Bitcoin. Mudando de assunto, uma notícia que não é boa. Depois da alta em abril, a confiança do consumidor caiu no mês de maio, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A inflação e a dificuldade de obter emprego continuam impactando o orçamento das famílias. O Sami preparou para a gente um gráfico que mostra o comportamento sobe e desce da confiança do consumidor. Vocês podem olhar aqui na tela, o último número é 75,5, mas a gente vem aí desde setembro do ano passado, e sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Desde agosto de 2021, a gente está em outro patamar. E aí, Luiz, eu diria que isso acontece justamente pela inflação. A inflação alta incomoda, obviamente, os consumidores e os deixa menos confiantes, né? Porque você fala, tem inflação, tem que gastar mais com alimento, combustível, sei lá, e alta de juros. A gente está com uma taxa aí de 12,75, provavelmente vai ultrapassar 13 até o final do ano, o que encarece o crédito. Então, as pessoas também vão falar, não dá para financiar vários bens e produtos duráveis, então dá uma enxugada na confiança. Esse número vai de 0 a 200, então a gente pode falar que estão com leve pessimismo. Agora, 2h57. Ainda sobre esse assunto, Sami, o professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Denis Medina, faz uma análise sobre a questão da confiança do consumidor. Acompanhe. O índice de confiança do consumidor, medido pela FGV, teve uma queda no mês de maio, que foi no período medido entre abril e maio, de 3,1 pontos. Essa queda se deve principalmente à percepção do consumidor da inflação, aumento generalizado de preços. Inclusive, hoje saiu uma outra notícia dizendo que as frutas preferidas do brasileiro tiveram uma alta acima da inflação média dos alimentos, né? Então, ali, laranja, mamão, melancia, maçã, banana, que são as frutas preferidas do brasileiro, tiveram uma alta. Além da inflação, o que preocupa muito o consumidor também é a dificuldade de recolocação ou de trabalho, né? Isso afeta principalmente as classes de baixa renda. Os trabalhadores de renda mais baixa têm tido dificuldade para se recolocar. Temos ainda outras incertezas que afetam aí a confiança do consumidor. Todas as notícias sobre a guerra e da possibilidade de falta de alimentos a nível global também geram toda uma incerteza, sem falar que estamos em ano eleitoral, e sempre ano eleitoral é um ano de muitas instabilidades econômicas. Então, tudo isso afeta essa confiança do consumidor. A Câmara aprova a medida provisória que reajusta o salário mínimo atual para R$ 1.212. Paola Cuenca traz os detalhes. Boa tarde, Paola. Alguns deputados tentaram aumentar o valor do salário mínimo durante a tramitação da medida provisória aqui na Câmara dos Deputados. 8 emendas foram protocoladas no texto dessa medida provisória e que pediam alterações nos valores do salário mínimo em uma variação de cifras de R$ 1.213 até R$ 1.333. Mas a deputada federal relatora dessa medida provisória, Grace Elias, não acatou nenhuma das emendas. Ela, inclusive, argumentou que o próprio governo federal já havia apontado que a cada R$1 que se aumenta do valor do salário mínimo, os cofres públicos são onerados em cerca de 365 milhões de reais. Alguns dos aumentos solicitados por meio destas emendas iam onerar os cofres públicos em 44 bilhões de reais, o que não seria possível para a saúde financeira do Estado.
Dessa forma, o texto da medida provisória foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados sem qualquer tipo de alteração no valor do salário mínimo de R$ 1.212. Cabe a gente lembrar, inclusive, que esse valor de R$ 1.212 foi estabelecido pelo governo federal fazendo uma correção a partir do valor do salário mínimo de 2021, de R$ 1.100, a uma porcentagem de 10,18%. A correção de inflação levou em conta os índices medidos pelo INPC. Agora é a vez dos senadores fazerem avaliação sobre esse texto da medida provisória. De Brasília, Paola Cuenca. Muito bem, com essa informação no salário mínimo, encerramos o mercado financeiro de hoje com compromisso marcado amanhã às 2h50, certo, Sami? Exatamente, 3 horas agora no horário de Brasília.